Olá pessoal, mais uma vez a gente abre aqui uma discussão sobre os assuntos que são parte da minha rotina. Todas as vezes que o ortopedista pediátrico indica um tratamento, seja ele cirúrgico ou conservador, a gente lida ali com aquela família que chega para nós com angústias, com dúvidas, às vezes discordam, às vezes não. E o ortopedista pediátrico está ali para promover um tratamento. Eu preciso convencer aquelas pessoas que aquele tratamento é indicado para aquela criança. A gente sempre oferece o que a gente tem de melhor, mas é necessário que a família aceite isso. Por isso que hoje eu trouxe aqui dois convidados especiais. São mediadores, professores, formadores de mediadores, para trazer para nós algumas soluções, aliviar essas angústias e que ajudam as famílias, o ortopedista pediátrico, o médico em geral. Então são parceiros. Eu costumo falar que a gente não constrói nada muito grande sozinho. Eu preciso de ferramentas. E hoje eu trouxe então a doutora Dalva Luz e o doutor Henrique Ferrari, são mediadores e professores, para falar para nós um pouco sobre essas dúvidas e angústias que eu trouxe para eles. Então vou passar a palavra para a doutora Dalva para se apresentar um pouco e falar um pouco sobre a mediação, como é que se forma um mediador e quem pode ser um mediador. Boa noite, doutor Fábio. Eu muito feliz com o seu convite, com essa oportunidade de trazer a mediação em pauta, principalmente vinculando a medicina ao cuidado que nós devemos ter com a criança, com o paciente e, nesse momento, precisar, assim, de um acompanhamento de uma área de diálogo, de reconstrução de diálogo, aí sim procura-se um mediador. E eu digo para você o seguinte, esse convite seu foi muito oportuno, porque foi uma oportunidade também de nós mostrarmos que a mediação sistêmica ela tem uma visão integral, tanto humana como emocional e relacional. Então, essa ligação entre a medicina e a mediação é um elo forte, uma cuidando do corpo e a outra cuidando da relação. Então, eu vou me apresentar depois que já fiz esse momento. Eu sou Dalva Luz, como você falou, eu sou advogada, trabalho só na linha consensual. Eu sou mediadora, terapeuta sistêmica. E sou lhe digo, apaixonada pelos estudos da sistêmica. E então, há uns 12 a 14 anos atrás, eu iniciei esses estudos sistêmicos e consegui acoplar, trazer para a linha jurídica essas bases sistêmicas, trazer para a mediação as bases sistêmicas. Então, sempre que eu estou falando de família, eu estou falando com esta visão sistêmica de família. Henrique, queria que você falasse um pouco para nós sobre você e falasse quem é que pode ser mediador. Eu sempre tive essa dúvida. Depois que eu venho acompanhando o trabalho da professora Dalva, eu venho sabendo sobre mediação. Mas eu queria saber quem é que pode ser um mediador. Se o médico pode ser um mediador, se só o advogado pode, se o psicólogo pode. Quem são essas pessoas? Ok, meu nome é Henrique Ferrari, eu sou de Santa Catarina, advogado, mediador, formador de mediadores judiciais. Respondendo a sua pergunta objetivamente, doutor Fábio, nós temos alguns critérios, para que a pessoa adentre esse campo profissional da mediação. São critérios distintos no que a gente chama de mediação extrajudicial, que é aquela mediação feita fora do Poder Judiciário, e a mediação judicial. Na mediação judicial, nós precisamos atender algumas exigências do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, o candidato precisa ter curso superior, ser formado há mais de 2 anos, ter um diploma reconhecido pelo MEC e passar por uma formação básica inicial de 100 horas. Essas 100 horas contemplam 40 horas de estudos teóricos e 60 horas de prática de mediação.
Mas eu costumo dizer que essa é apenas uma base, né? É o início da jornada de um mediador. Porque, enquanto mediadores, nós trabalhamos com pessoas. Pessoas que estão nos seus momentos mais complexos, né? Diante de conflitos, diante de situações adversas. E, logicamente, que para podermos bem trabalhar, precisamos estar constantemente em aprimoramento. Então, eu costumo dizer que o mediador é um ser que nunca está pronto. Ele está sempre buscando se lapidar para bem poder atender às expectativas e às necessidades daquelas pessoas que chegam até ele. Sejam pessoas que chegam à mediação por estarem com um processo judicializado, com um conflito judicializado, ou mesmo, e aí o doutor falava que inicialmente é algo que me fez lembrar já de pronto um caso que eu mediei, que não era de um conflito judicializado. Todavia, os pais conviveram durante alguns anos e, pós-separação, o filho em comum vem a adoecer e haviam ali contextos muito diferentes de compreensão daqueles pais acerca do melhor caminho para tratar aquele menino. A mãe era adepta da alopatia e o pai entendia que só cabia tratamentos homeopáticos. E no meio desse conflito, né, de interesses estava o médico. Então tivemos a oportunidade, naquele momento, de sentarmos, eu, enquanto mediador, com aqueles pais daquela criança e o médico, para que pudéssemos ali construir um caminho de consenso a bem de atender um interesse maior, que no caso era o da própria criança. Perfeito, Henrique. Isso aí fala muito sobre um exemplo que eu tive há 2 semanas atrás. A gente tem recebido muitas crianças com alterações neurocomportamentais no consultório e eu tive uma criança que andava na ponta dos pés e eu indiquei um tratamento conservador com gessos seriados. Os pais não conviviam juntos e eles não concordaram com o tratamento. Um aceitou, o outro não. E aí, o que a medicina, eu falo isso sempre nas minhas aulas. Medicina é uma ciência de meios, não é uma ciência de fins. Eu não posso garantir resultados, mas eu tenho a obrigação de oferecer para o meu paciente o que eu tenho de melhor na investigação e no tratamento. O resultado eu não posso garantir porque o médico ele não domina todas as variáveis. Pessoas que têm pressão alta, diabetes, infarto, elas morrem nos piores e nos melhores centros também, porque a vida ela é uma coisa que tem limite. E eu, naturalmente, tenho também o meu limite. Nesse caso, eu tive que oferecer tudo que eu podia, mas chegou a um ponto que eu não conseguia avançar. Porque a divergência entre eles era muito importante. E eu pensei, quem pode me ajudar agora? Então eu queria que a doutora Dalva falasse para nós como é que a mediação pode me ajudar nesse ponto. O que eu faço aí? Eu encaminho as pessoas para que vocês conversem. Como é que a mediação entra aí para ajudar esta criança? Bem, doutor Fábio, você pode encaminhar para uma mediação, que é uma oportunidade de promover um diálogo focando no bem-estar da criança, naquilo que é melhor para a criança. Mas, muitas vezes, quando há essas divergências, é preciso observar a dinâmica familiar. Porque, às vezes, a divergência não está necessariamente no ponto tratamento. Essa divergência só está sendo potencializada neste momento. Mas a família já vinha com algumas disfunções. Então, aquela família que pouco acolhedora, pouco diálogo, pouca comunicação, é a oportunidade que o mediador tem para transformar esse distanciamento, essa comunicação, esse ruído de comunicação, para que eles possam olhar para o mesmo ponto, sair do que eu quero e ir para o melhor e para o bem-estar da criança. Mas antes, é preciso que a gente tenha essa visão sistêmica da dinâmica familiar, entendeu? Porque
o problema aparece, ou ele surge daquela situação, ou às vezes aquela situação só potencializou. Então, o que é que ocorre? Famílias que têm uma comunicação saudável, é bem mais fácil para que possamos entrar num consenso, numa co-construção de médico, pais, cuidadores, porque muitas vezes tem os cuidadores, né, que é a rede de apoio, que são os avós, né, todo mundo trabalha, então todos devem estar envolvidos, todos que estão lidando com a criança. Então, nessa reunião, a depender se conseguimos encontrar um consenso, uma criação de uma realidade que seja bom para todos, então, dessa forma, a gente encontra o que a gente chama de uma cooperação, de corresponsabilidade. Todos estavam presentes, opinaram, falaram sobre suas posições. O mediador acatou a posição de todos, ouviu, trabalhou e encontrou um lugar de consenso para todos. E se me permite, doutor, complementar esse ponto que a professora Dalva está trazendo, a mediação ela não tem o condão de dizer que alguém está certo e alguém está errado. Não é sobre isso. O que nós temos ali na mediação é um espaço de diálogo. Porque quando o doutor traz esse caso concreto em que havia ali uma divergência, eventualmente, de qual caminho o pai e a mãe adotariam, nós vamos aprofundar isso. Essa divergência surge por quê? Há alguma dificuldade ainda de compreensão sobre as nuances que envolvem esse tratamento, sobre as possibilidades e riscos? Há alguma dúvida a ser esclarecida? A partir do momento em que a gente amplia esse espaço de compreensão, nós damos a oportunidade para que se afastemos desse lugar de que o 9 em cima da mesa, que eu vejo 9 daqui, o outro vê 6 de lá, que tem um certo e tem um errado. Porque não necessariamente precisamos ter essa posição tão radical. A questão é que as pessoas enxergam com as lentes, com as possibilidades, com as experiências de vida que elas têm, diante daquele conflito que elas vivenciam. E a mediação é esse espaço, então, onde a gente oportuniza as pessoas a trazerem as suas dúvidas, buscarem os esclarecimentos, para aí sim, de forma consciente, fazerem uma tomada de decisão consciente. Então, quando a gente fala em mediação, a gente fala em retomada do protagonismo da própria existência. Por quê? Porque é esse lugar onde a pessoa passa a ter a oportunidade de decidir o que é melhor ou o que ela entende melhor para a vida dela, e não mais a posição de um terceiro. No caso, habitualmente, na nossa cultura, essa posição que é ocupada pelo juiz, representando o Estado. Então, nós temos na mediação uma oportunidade de escrevermos a própria sentença. Talvez dessa forma possa ficar um pouco mais claro. Observe, quando a gente vai indicar um tratamento para uma criança, existem os tratamentos que são absolutos, aqueles tratamentos que não cabem muita discussão, o tratamento é este e precisa ser feito, e outros tratamentos de indicação relativa, aqueles que eu tenho uma flexibilidade de discussão de data, de meios de tratamento. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: o cirurgião, por si só, ele é um indivíduo imediatista, porque nós estamos acostumados a resolver as coisas ali de uma forma mais direta. Quando essa família vai para vocês, mediadores, para que vocês me ajudem, isso leva tempo? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre uma média de tempo. Existe isso? A angústia do cirurgião ou eventualmente daquele familiar que concorda, no sentido de apressar aquilo, é um fator colaborador ou que atrapalha na decisão de vocês? Que posição interessante, porque há pouco falávamos aqui exatamente sobre o tempo, né, professora Dalva? Sim. O sábio tempo. E aí, doutor, muito importante nós lembrarmos que cada um de nós tem o seu próprio tempo. O tempo de assimilar aquilo que está sendo dito,
o tempo de tomada de decisão. Então, claro, a opinião do médico, num caso concreto em que se está trabalhando ali na mediação uma questão de saúde daquela pessoa ou de um familiar, é importantíssimo, porque, obviamente, que esse parecer médico, que essa indicação médica vai nortear o trabalho do mediador. Agora, há de ser somado a essa indicação esse tempo para que essa pessoa possa processar o que está sendo dito a ela, que ela possa pensar eventualmente em decidir se é isso que ela deseja para si, e também o tempo dela se preparar para aquele procedimento. Claro, quando a gente está a falar de uma criança, que é a especialidade do doutor, a gente tem aqui os pais com um papel muito relevante. Mas, de novo, a gente vai falando aqui, eu vou lembrando de alguns casos. Teve um caso que mediei, esse sim judicializado, em que o pai, um senhor já com uma idade bastante avançada, fizemos a mediação com ele e 2 filhos, porque havia um diagnóstico de um câncer e ele tinha, enquanto pessoa, uma escolha de não tratar este câncer. Ele entendia que não queria se submeter a um processo que ele entendia como agressivo e que talvez daria a ele mais algum tempo de vida. E os filhos entendiam diferente, né? Os filhos entendiam que era necessário ele fazer esse tratamento, que isso resguardava não só a saúde, mas a própria vida dele. Então, sentamos ali, enquanto mediador e família, para que pudéssemos juntos construir espaços desse diálogo, uma conversa bastante difícil, porque um dos pontos que foram abordados é o que é viver. Para o pai, viver era ter uma condição de fazer tudo o que ele queria, sem restrições. E havia uma orientação médica de que talvez algumas coisas ficariam complexas aí diante de um tratamento bastante agressivo que ele teria pela frente. Os filhos, no fundo, queriam tão somente ter o pai por mais tempo. Então, no fundo, a gente percebeu que o que estava envolvido ali não era tão somente um tratamento médico, mas uma série de sentimentos e de medos, angústias que rodeavam essa família. Então, a mediação, doutor, é esse espaço tão valoroso e, sobretudo, tão respeitoso com o tempo de cada pessoa. Perfeito. Tem um exemplo muito bom. Quando a gente trata alguns garotos com luxação do quadril, e muitas vezes esses meninos vêm para nós com uma sequela neurológica, uma paralisia cerebral. E o gesso pós-tratamento cirúrgico, ele é um gesso que ele envolve da axila até a ponta dos pés, e é um gesso que fica ali em média por 90 dias. Imaginem vocês, nós estamos numa cidade quente, essa criança fica naquela posição por 3 meses com aquele mesmo gesso. Isso é um problema para todo mundo, mas é necessário. Eu, enquanto cirurgião, não tenho ali outro meio para fazer aquilo. Esse tratamento existe na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. É um tratamento correto, é antigo e atual ao mesmo tempo, mas é efetivo. E nesse caso especialmente, a mãe vivia com a criança, mas o pai não vivia junto. E depois que eu coloquei o gesso, eu percebi o transtorno social que esse gesso gerou para aquela mãe, para a criança, e eu me deparei naquilo e o pai sempre afirmando que ela deveria manter aquilo, e eu pensei naturalmente que eu não posso medir a dor do outro, o sofrimento de outra pessoa não é o meu, essa régua não funciona assim. E aí eu precisava de uma ajuda para poder entender aquilo, não só sustentar a minha opinião enquanto médico tratador e que deveria seguir o que está no livro, porque a gente aprende aquilo ali, mas quando você vivencia, atende pessoas, olha para quem está sofrendo mais do que você, a gente começa a praticar a humanização. Nesse caso, especialmente, professora Dalva, como é que a mediação poderia me ajudar? Num diálogo com os pais e também uma coisa importante, além do diálogo com os pais, mas esse diálogo direcionado para dar uma segurança para a criança, para ela sentir que aquele tratamento está incomodando, vai doer um pouco, mas depois ela vai brincar, o médico está cuidando de você.
para você depois ir brincar, para você depois ir para a escola. E dando este apoio emocional para que a criança possa conseguir suportar esse incômodo, porque sempre nós temos que estar lidando com os cuidadores e com os pais, porque como você trabalha com a linha infantil, com essa idade, eles não têm autonomia. Mas é claro, e os pais precisam também compreender o estado, as emoções dessa criança, o cansaço da posição, o peso do gesso, o incômodo da movimentação. É difícil, mas é preciso lidar com isso para que a criança se sinta segura, como quem diz, está ruim, mas o pai diz, eu estou aqui. É porque quando o pai está fora, há uma sobrecarga emocional para a mãe. E aí a mãe começa a não dar conta. Mas quando se une toda a família, a criança se sente segura, protegida. E como quem diz assim, qualquer coisa, meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Inclusive, a gente pode se orientar nos momentos de incômodo da criança, de procurar lembrar a ele momentos de agrados, de afeto, que dá segurança a ele. Por exemplo, às vezes, basta mesmo dizer, papai está aqui, segurando sua mão. Em outros momentos, isso funcionou. Então, nessa hora, faz ele lembrar, entendeu? Que depois vai ser bom, que ele já viveu essa experiência. Estava ruim e ele ouviu, papai está aqui, e que depois foi bom. Às vezes, é um ato de um abraço. Às vezes, não, hoje eu vou dormir com você, para que a criança ir acalmando, aceitando o tratamento e se sentindo segura. Mas esse papel vem exatamente no trabalho com os pais, para que a criança se sinta, como quem diz assim, fortalecida naquele momento, não propriamente de dor, mas de incômodo, e que muitas vezes gera... o choro vem de ver os outros brincando, de ver os outros caminhando, e que ela está ali prostrada. Então, um trabalho com os pais, essa corresponsabilidade, esta cooperação e o trabalho emocional entre pais, cuidadores e filho e criança. Perfeito. Com certeza a gente consegue um resultado positivo. Quando a gente vem trabalhando muito tempo, eu estou há 20 anos fazendo isso, a gente tem casos para contar, né? Somos contadores de história. E a gente recebe alguns adolescentes no consultório. E alguns adolescentes com deformidades na coluna. A gente sabe aí que o adolescente está ali formando a sua personalidade. São pessoas que já podem opinar sobre o seu futuro. E muitas vezes eu indico um colete. E em alguns casos de escoliose, esse colete será usado 23 horas por dia, em média, por alguns meses, às vezes 2 anos. 23 horas por dia, entendam vocês que ele só será retirado para o banho. E aí os pais, eu enquanto cirurgião, porque quando você pensa numa deformidade que é progressiva, tempo é resultado. O professor Henrique falou isso de tempo, o tempo para mim conta para tudo, e é verdade. O tempo é medido diferente para cada um, mas aí o que é que eu penso? Preciso instituir esse tratamento para que essa deformidade não piore. Os pais se preocupam porque... Eu falo sempre, a gente tem filho para saber que a gente pode amar alguém mais do que a nós. E quando você vê o seu filho com problema, o tratamento está ali, e o médico indicou, e eu posso fazer esse tratamento, mas quando o adolescente diz, não vou fazer, não vou usar. Isso às vezes acontece, principalmente quando ele observa o colete, quando a gente fala sobre o tempo de tratamento. Eu, enquanto cirurgião, tento trazer isso para a vida dele, humanizar a minha indicação. Vocês fazem isso muito melhor do que eu, mas a gente já tenta, então, oferecer nuances para essa aceitação. Queria saber de vocês se existe uma mediação para agora esses pais
e esta criança que já é um votante nessa escolha. Existe essa mediação diferente? Vocês abordam isso de uma forma? Como é que funciona a mediação nesse caso, professor Henrique? Excelente colocação, porque aí a gente traz, né, a mediação para a vida real, para a vida prática, né, onde a gente está no nosso dia a dia. Quando o doutor me traz essa fala sobre um caso específico de um adolescente, a primeira pergunta que me chega com força é: qual a razão da resistência se efetivamente esse tratamento garante a ele um futuro, vamos intitular aqui, melhor? Não sei. Vamos ter que perguntar a esse adolescente, né? O que faz com que ele entenda ou decida que ele não quer o tratamento? Ele tem o direito de ser ouvido, ele tem o direito de se expressar. E aí eu diria, doutor, e vou usar aqui uma analogia apenas para a gente entender um pouco o comportamento humano, né? Veja só, nós temos socialmente, culturalmente, esse lugar de nós não decidirmos muita coisa na nossa vida. Então, quando somos crianças, geralmente são os pais que resolvem muitas das nossas demandas. Quando adolescentes, a escola, o professor, o diretor faz isso. Quando chegamos à vida adulta, quem passa a resolver os nossos conflitos é o pai, juiz. Então, batemos a porta do judiciário para que o Estado nos diga o que deve ser feito diante daquele conflito que eu tenho, por exemplo, com o meu vizinho na construção de um muro. O surpreendente é que quando o juiz prolata a sentença e diz o que deve ser feito daquele caso concreto, habitualmente as pessoas não acordam. Elas não concordam com aquela decisão. E aí recorrem. E aí vem um acórdão de segundo grau e elas recorrem novamente. E aí o que me chega com força quando eu vejo isso enquanto advogado, habitualmente dentro do Poder Judiciário, é que as pessoas não participaram daquela tomada de decisão. Elas não tiveram a oportunidade, muitas vezes, sequer de falar. Porque, por vezes, tem processo que nem audiência para que as pessoas possam falar sobre o conflito acontece. Então, trazendo esse caso do processo judicializado, do conflito em que se procura um terceiro para dizer o que é necessário, nesse caso do adolescente eu não vejo diferente. É de suma importância que possamos ter ali, numa mesa redonda de diálogo, num lugar de horizontalidade, onde esse adolescente possa se colocar no mesmo nível do médico e dos pais, para que juntos eles debatam aquele caso real, aquela situação que estão analisando e tomem uma decisão. Porque realmente, me parece que por vezes, essa decisão que vem de alguém que nós mesmos, por vezes olhamos que está um degrau acima, que é o médico, e que diz: precisas colocar o colete, é importante para o seu futuro. E os pais que corroboram com esse entendimento, sem ouvir esse adolescente, sem entender que isso trará para ele situações desconfortáveis para com os amigos, na escola, com a namorada. Talvez a namorada não vai querer ele com esse colete. Ele precisa ter a oportunidade de expressar o que ele pensa, o que ele sente diante desse quadro, diante dessa necessidade de usar esse colete. A partir do momento que nós oportunizamos num ambiente, repito, de horizontalidade, sem autoridades, a gente aí sim cria um espaço seguro para que esse adolescente possa se expressar, para que ele tenha o seu tempo respeitado, para pensar sobre tudo o que está sendo trazido àquela mesa de diálogo, para sim, posteriormente, ele tomar uma decisão consciente e, sobretudo, uma decisão que faça sentido para ele enquanto pessoa. Então, eu acho que esse é o grande recado que a mediação nos deixa. Menos autoridade, e não é que eu estou dizendo aqui com o médico que os pais ocupem esse lugar, mas, por vezes, o simples não ouvir o adolescente, com certeza para ele transparece esse lugar de ter que.
E o ter que não cabe na mediação. Na mediação a gente traz essa circularidade, aonde a voz dele também é de muita importância. E aí sim, eu acredito que a decisão que for tomada ali caberá para que todos possam se apoiar, porque a gente sabe que não é uma simples colocação de um colete. Há outros fatores, há outros fatos, há outros episódios que virão decorrentes do uso desse colete. E ele precisa ter a sua rede de apoio para poder lidar com essas questões que vão surgir diante do uso de um colete. Perfeito, professor. Esse podcast é recomendado para os residentes de ortopedia pediátrica. Cada vez mais no nosso consultório a gente recebe muitas famílias estruturadas, independente da condição socioeconômica. E quando a gente indica o tratamento, ele é aceito por todos, isso vai muito bem e está tudo certo. Mas o que a gente trabalha aqui é na totalidade. Nenhum médico sai de casa para causar mal às pessoas. A gente recebe ali os nossos pacientes e eu tento construir uma relação de aproximação com a criança, com os pais, porque ali é uma relação de confiança duradoura. Pela minha idade, eu já tenho hoje pacientes que trazem filhos para que eu continue acompanhando. Isso é a chancela de que o meu trabalho foi bem feito, isso é muito bom. E quando eu recebo esses pacientes que não estão dentro daquele grande número do que acontece correto, esses pacientes que apresentam variações, eu preciso ali lançar mão das ferramentas, dos colegas. Eu falo sempre, uma coisa importante para o médico é saber dizer, eu não sei fazer isso. É muito melhor do que você tentar fazer uma coisa sem você ter a proficiência e causar mal. E todas as vezes que houver necessidade, busque ajuda. O que eles estão mostrando para nós aqui é que existe muito mais além daquele momento da consulta. Eu preciso olhar esse paciente de uma outra forma e eles têm um olhar diferente do meu. A família traz para nós angústias e momentos diferentes da vida que às vezes não falam para mim durante aqueles 30 minutos que estão comigo. E aí a sessão com eles é um outro momento, uma outra abordagem. E é muito importante para nós, porque eu quero ali causar a melhor condição, causar o bem para o meu paciente. E quando eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Eu digo sempre, todas as vezes que você vir essa situação, que você não souber o que fazer, peça ajuda. Peça ajuda de um colega, do mediador. Chame a família para conversar novamente. Eu preciso então trazer esse assunto para perto de mim. E essa é uma relação importante entre nós e vocês, para que eu possa ter acesso, ligar para a professora Dalva, para o professor Henrique, falar, e aí, como foi? A gente vai progredir nisso ou não? Traz a família de novo, vamos conversar juntos. Eu faço sempre consultas com fisioterapeutas, com psicólogos, porque eu preciso que o meu tratamento seja aceito. Não adianta eu apresentar um processo de tratamento naquele momento e que é aceito e que depois que eles saem dali, as coisas não aconteçam, porque o futuro não será bom. E aí envolve o futuro de uma criança. A gente sabe, portanto, ter visto que aquele desfecho será bom ou não, mas eu preciso que esse processo seja cumprido. E aí entra o que a gente está discutindo aqui, a relatividade do tempo, da dor, da angústia, que é diferente para cada um. E depois que eu tenho acompanhado o trabalho da professora Dalva, eu tenho buscado na literatura, e eu queria ouvir de vocês, a literatura médica, ela dobra de conhecimento num espaço curto de tempo. E hoje, diferente da minha época, a gente tem a internet que traz para nós coisas em um imediatismo absurdo. Eu queria saber de vocês na literatura de mediação. Eu sei que a doutora Dalva está com um livro aí que é Mediação Familiar Sistêmica. Queria saber se a literatura na mediação é vasta e o que vocês têm produzido para isso. A literatura na mediação ainda precisa, assim, ampliar, eu acho, ampliar, especificar, trabalhar mais um pouco. Por quê? A mediação, em alguns estados, ainda não chegou nas camadas que mais podem se beneficiar da mediação. Ainda está um pouco ou na mão do judiciário ou com as câmaras, que às vezes fica oneroso para as pessoas de uma classe mais popular. Então, só produzindo conteúdo e divulgação é que isso vai se tornar uma coisa normal. Inclusive,
Esse é um dos objetivos da editora Mediadores Brasil, que é a editora patrocinadora do meu livro. Entendeu? Então, o objetivo do fundador da mediação, está aqui, o professor Henrique Ferrari, depois eu vou dar a palavra a ele para explicar, é exatamente este: ampliar os estudos e a publicação sobre mediação. Eu sou um exemplo disso. Como eu disse, há mais de 12 anos que eu venho estudando e cuidando da metodologia, trazendo mediação com a visão sistêmica, e nunca tive qualquer material meu publicado, nem artigos, nada. E o olhar sensível, cuidadoso do editor Henrique Ferrari disse: não, professora Dalva, pode escrever, com aquela segurança de pode escrever que eu vou publicar o seu livro. Agora você veja que ganho foi isso para mim e para todos que vão receber este livro, que é uma novidade, é um livro que só traz material de familiar sistêmico, que ainda não tem no mercado um único, este é o primeiro, e que nunca foi olhado, visto esses estudos, entendeu? Ou publicado. Então, o professor Henrique Ferrari, inclusive, ele está sempre, aliás, ele que convide, ele está sempre convidando mediadores para estar nesse lugar. Então, eu estou lançando o volume 1, mas é uma obra que tem 4 volumes, porque eu estou trabalhando com a teoria, a prática e a reflexão. Então, não ficaria confortável ficar com aquele livro grosso demais. Então, eu trabalhei aqui a base teórica, depois que o leitor estiver, o mediador, o advogado, o psicólogo, o terapeuta, tiver realmente já de posse dessa base teórica aplicada aos conflitos familiares, aí vem o volume 2, que é exatamente o estudo da família. O mediador familiar sistêmico precisa conhecer de família, de estrutura familiar, de tudo isso, de toda essa sua fala, da fala do professor Henrique. Ele precisa entender de família para poder aplicar a teoria. E aí, o volume 3, eu vou trabalhar já as técnicas de intervenções. Técnicas de intervenções como para se trabalhar diálogo, comunicação, restauração de vínculos. Mas aí ele já entende a estrutura familiar, ele já conhece as bases teóricas. E vem o volume 4, que é a mediação familiar sistêmica em diversos contextos. Como você está hoje agora me trazendo um contexto, quer dizer, na área médica específico, área médica com criança, que a decisão está com os pais, o conflito está com os pais, e a criança não tem a capacidade ainda de tomar decisão e nem é adolescente para fazer parte da decisão. Então, ela só recebe essa decisão como assim, do lado emocional e relacional. Ela sente a relação que está com os pais densa, ela sente as emoções e muitas vezes não é nem capaz de expressar. Então, esse é o volume 4 que eu vou abrir. Quer dizer, é como se fosse assim, ó, chegamos ao final. Temos teoria, temos prática, temos técnica, conhecemos família, porque ela é familiar. Agora vamos trabalhar em vários contextos. Como eu fiz um trabalho em contexto com perspectiva de gênero, mediação com perspectiva de gênero. Entendeu? Cada um será no volume 4. Então, dessa forma, eu vou concluir o meu objetivo, que é trazer a mediação, a teoria, a prática e a reflexão
lá em loco, como você está aqui trazendo. Esse é o meu objetivo. E deixo aqui para o fundador da editora Mediadores Brasil com a palavra. Agora quem passou fui eu, porque eu chamei ele da minha fala, né? Professora Dalva, sempre muito simpática, né, professora Dalva? Não sei se sou aí merecedor de todos esses elogios, mas efetivamente, trazendo aqui a resposta ao que o doutor nos pergunta, nós temos que ampliar, sim, o conhecimento acerca da mediação. E quando eu digo ampliar o conhecimento, é levar a mediação a todas as camadas sociais. Nós temos que entender que, de alguma forma, mediar e decidir aquilo que precisa ser decidido diante de um conflito é, de alguma forma, claro, o exercício da própria cidadania. Então, quando as pessoas decidem sentar à mesa para resolver seus dilemas, elas não estão apenas ali resolvendo um conflito. Elas estão se emancipando de um sistema que nós efetivamente estamos utilizando desmedidamente. Se reclama hoje da lentidão do Poder Judiciário, mas a gente tem que entender que hoje a estrutura, estamos com 62 milhões de processos tramitando dentro do Poder Judiciário. É uma estrutura muito pesada que não vai dar a resposta no tempo que as pessoas desejam. E aí voltamos aqui de novo a falar do tempo, né? Então, quando a gente decide fundar a editora Mediadores Brasil, teve justamente esse condão de poder dar espaço para que novas obras surjam, para que pensamentos venham a serem aí trazidos aos mediadores. Afinal de contas, a mediação vem ganhando corpo, sim, no Brasil, mas a professora Dalva tocou num ponto muito importante. Ainda está muito centrado dentro do Poder Judiciário. E quando nós temos exemplo como os que o doutor nos trouxe hoje, a gente verifica que não precisamos depender do Judiciário para mediarmos. Nós podemos usar a mediação na escola, podemos usar a mediação na comunidade, podemos utilizar a mediação aonde nós temos conflitos. Então, hoje, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo que a mediação está ganhando um campo enorme dentro dos condomínios, porque é um local, né, naturalmente, de muitos conflitos. Então, a mediação vem se expandindo e oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui, de conversarmos sobre o que é mediação, qual é a finalidade da mediação, traz também a oportunidade acoplada de ampliarmos aí o conhecimento de toda a população, de todo cidadão, acerca desse instrumento que não é do Poder Judiciário. Esse instrumento é de todos nós, é do cidadão, e é uma excelente oportunidade que a gente tem, por vezes, de ter uma resposta diante de um caso, diante de um conflito, num tempo muito menor do que aquele, por vezes, nos ofertado no sistema de justiça. Perfeito. Quando a gente começa a estudar medicina, a gente trata de pessoas e o médico sempre tem que trazer conforto. Às vezes eu não consigo curar, mas eu preciso tornar a vida daquele paciente melhor. Mas a medicina tem uma nuance diferente. Eu posso me tornar médico e não trabalhar necessariamente com pessoas. O patologista, ele fica no laboratório vendo lâmina de tecidos e dando diagnóstico. Ele é um médico muito necessário, uma pessoa normalmente muito competente que está ali decidindo qual será o futuro das pessoas. O radiologista fica numa sala olhando os exames e dizendo o que ele vê e respondendo para o cirurgião o que eu devo entender naquele exame para que eu defina o meu tratamento. Todos nós trabalhamos em prol do paciente. Mas a matéria-prima de vocês, pelo que eu vejo agora, são pessoas. Não há uma variante. Então, o mediador é um cara que deve gostar demais de pessoas. É isso que o mediador tem que ser antes de começar a estudar mediação? Que pergunta interessante, porque uma das perguntas mais recorrentes, professora Dalva, que a gente recebe no Mediadores Brasil é: o que eu preciso ter para ser um mediador, para ser uma mediadora? E a resposta minha, professora Dalva e doutor, sempre começa dizendo: você precisa gostar de pessoas.
E nesse percurso eu somaria autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer, porque o lugar do mediador, e aí vou chamar aqui o nosso grande mestre Vesula, que é um grande referencial para todos nós mediadores. O professor Vesula costuma nos dizer que na arte de mediar pessoas em conflito, o lugar do mediador é um lugar do não saber. Então nós sentamos àquela mesa para conversar com aquelas pessoas desprovidos de qualquer entendimento. A minha posição enquanto advogado fica lá fora da sala, porque aqui eu quero entender o que é importante para eles naquele contexto. E quando o professor traz, o doutor nos traz aqui essa fala sobre a importância, inclusive, da mediação com a medicina, de imediato, doutor, me vem aqui a lembrança de quanto nós precisamos lembrar sempre da interdisciplinaridade. Né? Não dá mais para a medicina trabalhar sozinha. Não dá mais para o direito trabalhar sozinho. Nós temos que entender que o ser humano é muito complexo. E dentro dessas diversas ciências que nós temos hoje, poderemos dispor, utilizando um trabalho multidisciplinar, melhores condições de atender aquele ser humano na sua totalidade. Eu não sei se a professora Dalva concorda com isso. Sim. A interdisciplinaridade, principalmente para mim, da visão sistêmica, eu vejo tudo conectado. Não existe uma desconexão. E o que estamos fazendo aqui agora é exatamente provando isso. Uma vez eu já dei também uma entrevista com o doutor sobre tratamentos com idosos. A presença da mediação no campo para ver quem seriam os cuidadores, quais os filhos. Agora estamos já, você veja, em outro campo. Olha, de novo, nós nos entrecruzando em conhecimentos, em, como é que se diz assim, em partilhas, em compartilhar e em trabalharmos juntos. E com relação ao gostar de pessoas para aquela primeira condição, né? Que o que me lembra muito a biologia do amor. Você falou do mestre Vesula, eu vou falar do mestre Maturana. Ótimo. Eu vou trazer Maturana. A biologia do amor é quando você realmente ama o outro do jeito que ele é, sem querer modificá-lo, sem querer transformá-lo, do jeito que a pessoa é. Isso é respeitar perspectiva de vida, modo de viver. E, como o Henrique já havia falado antes, o mediador não decide. Nós não decidimos, mas nós validamos a sua fala como validamos a do outro. Mas de um lugar de consciência, do lugar que eu ocupo. E como a sua fala se reflete em mim, ou como sua fala se reflete no outro. Então, sempre os conflitos familiares, eles estão muito envolvidos nas regras, entendeu? Nos manuais, no que tem que ser assim. Até quando o conflito é médico, é porque o médico disse. Você só está vivendo isso porque você foi se pendurar não sei aonde. É tudo assim. E o mediador não. Ele entende, como foi a fala do Henrique, quando o adolescente tem o direito de decidir se ele quer ou não quer usar e como é aquilo para ele, e não para o pai, e não para a mãe. Entendeu? Então, isso assim é muito importante, essa visão interdisciplinar, exatamente, porque quando nós trabalhamos com pessoa, não podemos esquecer de legitimar o outro.
legitimar a narrativa do outro, legitimar o desejo do outro. E aí eu gosto de Maturana, que nos traz isso, o amor, não como um amor romântico, mas a perspectiva de amor como um amor relacional. Eu estou com você porque te amo, porque eu amo você do jeito que você é. Aí ele trouxe Verdula, eu trago Maturana. Perfeito. Uma coisa importante, ortopedia é física aplicada. Isso aqui é um template de um pé torto e quando eu trato esse pé torto em uma criança com gessos parecidos com esse, que eu troco toda semana, o meu resultado satisfatório é quando eu corrijo essa deformidade. Eu costumo falar que nós, médicos, precisamos trazer uma linguagem acessível para as pessoas, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho certeza de como a pessoa está me ouvindo, como é que ela me entende. Mas na minha área especialmente, os meus resultados eles são bons quando eu tenho ângulos melhores. Mas na mediação, que você trabalha com relativismo, com pessoas, quando é que o mediador tem sucesso? Existe essa palavra sucesso na mediação? Professor Henrique, depois professora Dalva. Claro que sim, mas diferentemente do que costumam por aí dizer, o trabalho do mediador ele não é um trabalho de construir necessariamente acordos. O trabalho do mediador é um trabalho de expansão. Costumo dizer que a mediação é um espaço seguro onde as pessoas podem se manifestar, tanto é que por isso nós não podemos gravar, por exemplo, ainda que dentro do ambiente do Poder Judiciário, as sessões de mediação, porque ali as pessoas têm o direito e a oportunidade de falar o que é importante para elas, sem se preocupar que aquilo vai servir de prova para o processo, que aquela informação vai chegar para o juiz. Por isso que o juiz não é mediador, existe a pessoa que vai estar lá mediando e que não julgará aquele caso, não poderá ali estar formando opinião sobre uma eventual necessidade de uma decisão judicial. Bem, conto tudo isso para dizer que esse espaço de segurança, ele permite a essas pessoas ampliar os seus olhares. E eu costumo dizer sempre, na formação de novos profissionais, de novos mediadores, nós não estamos lá para fazer acordos. O acordo é uma consequência de um diálogo construído. Se formos aqui retomar o caso concreto do adolescente com o colete, talvez o acordo seja dele usar. E talvez o acordo seja de não usar. Não sei. Aquelas pessoas vão construir esse lugar, essa decisão. E que, por vezes, essa decisão não é construída sequer na sessão de mediação. Olha que interessante. Por vezes, nós encerramos a mediação, porque entendemos que ela já cumpriu com o seu papel, que o instituto ali já não faz mais sentido, e depois, passado algum tempo, as pessoas decidem algo que naquele momento ainda não fazia sentido para elas. Então, eu não acharia nada estranho, doutor, se eventualmente esse adolescente eventualmente dissesse, ainda que em mediação, não vou usar o colete, mas talvez 2, 3 meses depois ele batesse no consultório do doutor dizendo: agora sim, estou pronto, amadureci a ideia, entendi o percurso e estou aqui para iniciar o tratamento. Essa é a grande arte de mediar. Como a professora Dalva bem nos trouxe, o protagonismo da mediação não é do mediador, não é dos advogados, é dos mediandos, é das pessoas que estão em conflito. Afinal de contas, é só elas que têm condições de dizer o que é melhor para elas próprias. É isso, professora Dalva? Com toda certeza. Eu falo assim, a mediação foi bem sucedida. Quando falo isso, eu não estou falando porque gerou um acordo. Ela foi bem sucedida e não gerou acordo. Mas ocorre que quando chegaram até mim, o casal que tinha um filho, um não tinha o telefone do outro, não se falavam. Se quisesse dizer até que a criança morreu, não tinha nem o telefone para avisar, entendeu?
Não resultou num acordo, que era uma história de pensão, não sei o que. Mas eles começaram a dialogar, trocaram os telefones. O pai foi lá na casa da mãe pegar a criança para passar o final de semana. Continuou dando aquilo que dava. Não teve aquele... O acordo foi, ganhava R$ 200, passou a ganhar R$ 400. Não, mas o ganho foi maior. Foi o ganho do respeito. Agora, aquela criança ganhou um pai. Aquela mãe está sendo respeitada, está sendo vista pelo ex-companheiro. O ex-companheiro está sendo visto por esta mulher, que não se falavam, ele não via o filho. Então, isso para mim, pois não teve acordo nenhum, porque na mediação, quando não tem acordo, não sai nenhum papel. Sai todo mundo com a mãozinha limpa. Saiu todos os dois, somente trocaram os telefones. E depois eu soube que ele estava pegando a criança, que ele estava indo lá levar o dinheiro que ele dava, que ela queria um aumento. E quem sabe, depois, ele vai se envolvendo emocionalmente, afetivamente com essa criança, e ele próprio faz a proposta de um aumento sem nem passar por mim. Eu já soube de casos assim, aqui entrou no meu WhatsApp, um ano depois. Ah, doutora, já resolvemos tudo. Aí, no outro dia, ainda escreveu assim, bom dia, doutora, a resolvedora de problemas, a transformadora de conflitos. Porque eles resolveram por lá, sem me procurar mais, nem como mediadora, nem como advocacia consensual, que eu trabalho também com advocacia consensual. Nada, foram conversando, resolveram. Aí um dia botaram assim, de uma maneira, como é que nós dizemos assim, leve, né? Lúdica, né? A transformadora de conflitos. Quer dizer, mudou. Isso para mim, quer saber? Eu só fico mais feliz do que quando eu escrevo um acordo com não sei quantas cláusulas, com não sei quantas exceções, com não sei porque aquilo ali já não é um acordo, é uma imposição também, entendeu? Então, e além de mais, o que me deixa feliz é que eu consegui entregar a eles o direito deles decidirem a vida deles. Não fui eu, não escrevi nada, entendeu? Então, eu entreguei a eles. Fez uma sessão, 2, 3, acabou, não teve acordo, foram. E eles receberam, refletiram. Então, para mim, eu dava à luz, o sucesso é nesse caminho. É quando eu entrego o protagonismo e eles mesmos resolvem. E se for caso de homologação judicial, que às vezes é obrigatório, que me procure para dizer, doutora, nós resolvemos que vai ser assim e assim. Pronto. Isso é a minha felicidade. Quando eu chego nesses dias, aí sim, aí eu fiz mediação. É muito importante isso aí. Eu acho que a quinta forma de você promover saúde, a quinta forma que eu estou dizendo é na ciência médica. É a promoção de informação, é o que a gente está fazendo aqui. Ouvindo vocês, um assunto extremamente interessante, enriquecedor, mostrando para nós uma coisa importante, que o sucesso é relativo, né? Nem sempre eu tenho uma conta ali que mostra para nós isso. Queria, doutora, que a senhora falasse um pouco sobre o que o seu comprador do livro pode esperar. Esse livro é o bastante? Esse livro é a transcrição das suas aulas? Qual é a expectativa que as pessoas que vão receber esse livro podem ter? A primeira grande expectativa que podem esperar e que com certeza será satisfeita, está sendo satisfeita, né? Porque já foi materializado, né? É o estudo dessa nova metodologia de uma mediação com bases no pensamento sistêmico. É um livro bastante didático, porque eu sou professora há mais de 30 anos. E antes de escrever o livro, eu formei 8 turmas de mediadores familiares sistêmicos. Então, foi um livro que ele foi crescendo junto com as turmas. Eu iniciei com uma carga horária menor,
mas a demanda de alunos, de perguntas, de interrogações, de vozes, ampliação de estudo, tudo isso foi aumentando a carga horária do curso e a profundidade dos estudos. Então, quem já foi meu aluno vai encontrar aqui, justamente, como quem diz, a professora trouxe as aulas, as nossas dúvidas, os nossos diálogos e está entregando. Então, quando eu peguei a primeira vez nesse livro físico que a editora me mandou lá, não sei quantas caixas, eu abri, peguei, foi assim, meu Deus, mais de 12 anos de estudos está aqui, neste volume. Eu acho que é bem importante, professora Dalva, se me permitem, contar que esse livro, ele é um filho fruto de muito estudo e de muita experiência. Então, quando a editora Mediadores Brasil resolve apoiar esse projeto de mediação familiar sistêmica, e que eu posso falar com muita tranquilidade a todos vocês, não há pessoa mais indicada nesse país para conversar sobre mediação familiar sistêmica do que professora Dalva, é porque Obrigada. A gente viu nessa oportunidade, nesse livro, uma condição de levar ao público, de levar aos mediadores, de levar aos psicólogos esse olhar que vai além da teoria. Então, a professora Dalva realmente junta aqui a teoria com a prática, o que torna para nós um manual aí de mediação familiar sistêmica imperdível.